Olá pessoal, vida que segue, nós somos resilientes, como ter alunos e companheiros que são resilientes, então isso faz um complemento, né? Então, nós vamos agora dar continuidade na nossa matéria, né? Análise de circuitos eletrônicos, aula 19ª aula EAD eletrônica, né? O assunto, eu passei material para vocês, que a gente vai falar sobre circuitos ressonantes, né? Quando a gente fala de circuitos ressonantes, a gente vai estar também falando sobre capacitores e indutores. Então, eu vou fazer uma reciclagem aqui desse assunto, que de certa forma já foi ministrado na nossa primeira matéria, né? Que foi técnica de soldado e falou sobre capacitor. No entanto, vamos fazer uma reprise aqui. O que é um capacitor? Eu vou mostrar aqui para vocês as figuras de capacitor. Tem que associar, né? A gente trabalhou aqui com circuitos resistivos, o que é um capacitor, o que é um componente, resistor, tipo de resistores, né? E a gente viu que existem resistores discretos, aqueles que são inseridos, existem resistores SMD, aqueles que são posicionados, sendo que o resistor tem uma característica única, que é de limitar a passagem da corrente elétrica, né? Ele diminui uma amplitude segundo essas características. Ele não muda a característica do sinal, ele vai apenas diminuir a amplitude na saída, né? Ele é um componente passivo, tudo bem? O que entra sai, sendo que é atenuado dependendo do seu valor de corrente aplicado no seu corpo. Agora a gente vai falar de capacitor. O capacitor já não age assim, tá? Ele tem características, né? Ele tem que ter o seu valor capacitivo, e esse valor capacitivo, quando ele está no circuito AC e regime DC, ele tem comportamentos, tudo bem? Vamos aqui então falar de capacitores. Eu vou para ali, vou colocar aqui na tela umas figuras para a gente associar ao que a gente vai estar estudando, tudo bem? Vamos lá, pessoal. Então eu coloquei aqui no meu projetor uma figura de uma placa, né? E essa placa, ela contém vários componentes eletrônicos, né? E dentre eles existem capacitores com finalidades diferentes, de tipos de capacitores, tudo bem? E aqui ó, eu tenho uma placa SMD, né? Essa placa contém capacitores também SMD, em forma de partilhas, né? Existem capacitores diversos aqui, tudo bem? Ó, eu consigo ver aqui capacitor eletrolítico, né? Vocês estão familiarizados com ele, capacitor poliéster, né? Eu vejo aqui capacitor cerâmico, tem vários tipos de capacitores, né? E formas de leitura de capacitores, formas de identificar esses capacitores, ok? Então você vê que é uma placa bastante densa de capacitor, então com certeza ele tem grande utilidade em circuitos eletroeletrônicos, tá? Tanto ele como outros componentes eletrônicos que a gente vai estar estudando, ok? Vou passar aqui uma figura. Ó, capacitores, né? Esse capacitor está em formato SMD, ele não tem terminais para inserir, eles são simplesmente posicionados. À medida que a tecnologia vai avançando, vem tendo a miniaturização dos equipamentos e aparelhos eletrônicos, né? Consequentemente, em paralelo a isso, a dimensão ou a área, o volume desses componentes estão cada vez menores, mas eles contêm as mesmas características dos capacitores de forma discreta, tá bom? Siga a figura. Bom, aqui tem uma placa, capacitor SMD eletrolítico, vários formatos, né? Aqui eu tenho capacitor eletrolítico, aqui eu tenho um metano, tá? O eletrolítico, a gente vai falar sobre ele, fazer uma reprise rapidão, né? Capacitores diversos, capacitores a disco ou capacitores cerâmicos e outros tipos de capacitores, né? Forma como a gente vai fazer leitura de capacitor. Até um capacitor aqui gigante, ó. É um capacitor, tem trinos, né? Capacitor eletrolítico, tudo bem? Aí essa figura aqui está dizendo que ele tem uma tensão de trabalho X, né? E essa tensão de trabalho ele não pode ser superada, porque senão ela corre o risco de explodir. Corre não, vai explodir sim. É tanto que o ideal é usar ele com uma porcentagem e tal, para que haja uma margem de proteção. Aí a gente vai falar sobre isso, tá? Então eu mostrei para vocês
vocês, antes de entrar na bobina, né, indutores, a gente vai falar sobre os capacitores, tá ok? São vários tipos, tá bom, pessoal? Para a gente dar uma otimizada, porque a gente tem que entrar no assunto, né? Eu vou falar de 3 capacitores, que é o capacitor eletrolítico, o capacitor cerâmico, tudo bem? E o capacitor poliéster. Tem muito mais outros capacitores. Eu dei um material teórico para vocês, mas vocês fixando o conceito nesses 3 capacitores, vocês estão aptos com certeza de sozinhos saber interpretar e identificar um capacitor de um outro formato, ok? Vamos para a luz. Então vou dar quantidade, né, pessoal? A gente vai falar sobre capacitor, tá? O capacitor, ele é um componente constituído por 2 placas separadas, tá bem? Vou tentar fazer aqui para você ter uma noção. Tá? Então, o capacitor ele é constituído por 2 placas separadas pelo material dielétrico. Então, essas 2 placas dele estão separadas, tudo bem? E ele contém 2 terminais. É como se fosse esse componente aqui. É um capacitor que tem 2 terminais. Tá? E o nome capacitor, né, ele vem dando também a ideia da unidade. Tá? Tudo tem uma história por trás disso, tá, pessoal? O nome, né? Homenagem sempre ao físico, a pessoa que estudou sobre o Faraday, né? Mas, bora lá. Então, o capacitor é um componente que tem 2 placas separadas, né? E isoladas pelo material dielétrico. Eles não têm contato, tá? E a sua capacitância, agora eu vou falar de capacitância, tá? A sua capacitância, ou seja, a sua capacidade de armazenamento de energia elétrica, tá? Então, quando a gente fala de capacitância, é a capacidade que ele tem de armazenar energia elétrica, tá? Está diretamente proporcional, ok? A área das suas placas e a distância entre as mesmas, tá? Então, quanto maior a área, maior a capacidade de armazenamento de energia. Tudo bem? Tem muito mais coisa para se estudar por trás disso, mas esse conceito aqui já é o básico para nós técnicos ter, tá? De armazenar energia, tá bom? E a sua capacitância, que é a capacidade de armazenar energia, está diretamente proporcional à área das placas e a distância entre as mesmas, tá? Mas, professor, aqui tem uma placa nesse sentido? Isso daqui é uma forma didática, tá bom, pessoal? Mas, no entanto, tem 2 terminais. Esses terminais não mantêm contato. Eles são separados pelo material dielétrico que o compõe, que é o eletrolítico. Justamente aqui dá o nome desse terminal. Tudo bem? Então, só resumindo, né? Capacitância, tudo bem? E a unidade do capacitor, lembra que eles falavam de resistor? Qual a unidade de resistência? A unidade de resistência é ohms. Vamos lá? Para melhorar a nossa qualidade, está passando aqui, essa rua aqui é muito movimentada, então quando tiver um barulho alto, igual a gente já dá um pauzinho, tá bom, pessoal? É só por causa disso, tá? Então, o capacitor, né, que está estudando, são componentes eletrônicos que são constituídos por 2 placas separadas e a unidade dele agora é Farad. Farad. Letra E. Farad. Então, quando eu falar em Farad, eu já sei que eu estou falando de capacitor. Se eu estiver falando de ohms, eu sei que estou falando em resistência elétrica. Então, no nosso caso, nós estudar agora capacitores e a partir de agora a gente está falando de Farad. Está relacionado com a sua capacitância, ou seja, a capacidade de armazenar energia. Ok? Continuando o nosso resumo de capacitores, né? Então, o capacitor pode fazer a leitura
leitura dele por nomenclatura, né? Pegar o componente e, por exemplo, eu tenho aqui o capacitor cerâmico, que o valor dele está dado por nomenclatura. Eu vou ter que decifrar esse código que aqui está em um valor capacitivo e suas características elétricas que eu componho. Pode ser por código de cores, semelhante à forma como a gente faz leitura de resistores, mas não é mais em ohms, mas sim em farad, e já tem outras características elétricas que são empregadas aqui na leitura, como tolerância, né, e capacitância. Pode ser leitura direta. Por exemplo, eu peguei o componente, o eletrolite, quando você pega, o valor dele está descrito lá. 100 microfarad, está descrito. 100 microfarad 25 volts, está descrito. Então é uma leitura direta. Tudo bem? A gente vai fazer a leitura, começar fazendo a leitura de capacitores cerâmicos. Tá? Então, continua. Os tipos, né? Tipos que nós vamos estudar será o cerâmico, o poliéster e o eletrolítico. Pessoal, a gente escolheu esses três aqui porque é um resumo, né? E a gente não pode estender muito porque o nosso assunto não está diretamente preso com isso, mas a gente está fazendo essa recapitulagem. O cerâmico, né? O nome ele é bem direto, né? Cerâmico, ele tem um formato assim de cor de tijolo e também chamado a disco, né? Esse aqui, ó, não tem cor, mas é redondinho, cerâmico. O poliéster, que ele parece um plástico, né? Já vem dando essa ideia de poliéster, né? E o eletrolítico é o mais fácil de todos a gente saber fazer a leitura, tudo bem? Vamos começar a fazer a leitura de um capacitor cerâmico. Bora lá, então a gente está fazendo a leitura de um capacitor cerâmico. Lembra que o cerâmico tem o formato de disco ou ele tem a cor do cerâmico, né? Aquela coisinha de barro. E o valor dele vem descrito no corpo dele. Eu peguei um exemplo aqui, né? Então, 101, aí tem uma barra e tem um J e tem um K. O que quer dizer isso aqui no corpo do componente? Esse ohm é o número de zeros. Essa letra corresponde à tolerância. No DJ, mais ou menos 5%. No DK, mais ou menos 10%. O M, mais ou menos 20%. E outras letras, tá bom? Eu tenho Z, 80%. São outras letras. Não tem como discriminar tudo. Mas nisso vocês precisam de uma tabela para saber. Tá? Mas esses aqui são os mais comuns. Tá? Então, esse já tem, né? Coloquei duas letras ali, né? Desculpa. Então, o último diz, número de zeros, a letra é a tolerância. E essa barrinha aqui também, ó, ela está informando alguma coisa. Ela está informando que com barra, se tiver uma barra, a tensão de trabalho é 50 volts. Tudo bem? Se tiver uma barra, quer dizer que a tensão de trabalho desse componente é 50 volts. Ele não pode trabalhar com uma tensão maior, ser submetido. Tem a tensão de trabalho. Tá bom? Se não tiver, a barra é 500 volts. Tudo bem? Com barra, 50 volts. Sem barra, 500 volts. Tá bom? Tem casos, como a gente vai ver, que o valor da tensão vem descrito no corpo do componente. Esse aqui, ele não tem, tá bom? Depois eu faço um exemplo com quem tem o valor da tensão no corpo. Então, uma coisa muito importante, tá bom? Ó, aqui eu não tenho aqui falando qual é a unidade que eu vou medir, mas é uma coisa, quando não vem descrito, assim, por exemplo, esse aqui seria milifarad. Se tivesse aqui
milifarad, então seria 100 milifarad. Mas nesse caso não tem. Quando não tem discriminando a unidade ou o múltiplo ou submúltiplo da unidade, você faz leitura em picofarad, tá bom? Então, leitura em picofarad. Não está descrito a unidade, vai fazer leitura em picofarad. Você o que é o picofarad? É o submúltiplo da unidade da capacitância farad. Tá ok? Então, vamos fazer a leitura desse componente aqui. Não, pode deixar. Vamos fazer a leitura desse componente aqui. Tá. 101. Esse 1 é número de zeros. Então, se é 1, é 1, 0. Então, 100, 0. Ou tem 1, na casa do número de zeros, o zeros. Tem alguma unidade de medida aqui? Não tem. Então, se não tem unidade de medida, picofarad. Sem picofarad. Aí tem o J. Quando tem uma letra, a letra corresponde, no caso J, mais ou menos 5%. Terminou? Ainda tem mais informações. Tem uma barra. Se tem uma barra, quer dizer que a unidade, a tensão de trabalho é 50 volts. Pronto. Esse aqui, essa informação me foi dada através de nomenclatura. Está aqui, ó. Você tem o J barra como eletrônico, sei que ele tem um valor, e esse valor é em farad, tudo bem? Se é na unidade ou no múltiplo, eu não sei, vou ter que ler. Então eu vou ler aqui. 10, o último dígito, número de zeros, 100. Não tem nenhuma unidade dizendo que é micro, se é pico, se não tem, se não tiver, tá? Na maioria das vezes não tem, tá? Policerâmica não tem, tu lê em picofarad. Então, 100 picofarad, J mais ou menos 5%, uma barra, 50 volts. Acabamos de pegar. Se eu tivesse esse componente na minha mão, eu ia fazer a leitura com instrumento de medição. Como tem motivos que tem o capacímetro, o meu não tem, amanhã eu vou ter que comprar um no mercado. Já estou averiguando já pelo X se eu encontro algum, tá? Para poder fazer essas aulas mais dinâmicas aqui. Bom, então, eu vou fazer um exercício ali para a gente resolver. Bora lá, pessoal. Pessoal, vamos lá, pessoal, dar continuidade. Eu dei um pulo aqui, né? Mas vamos lá. Eu falei da unidade medida da capacitância é farad, né? A letra que eu reconheço esse componente na placa, no PCB volt, no PCI, é letra C. A letra para reconhecer um resistor na placa, a letra R. Então, a partir de agora, na placa, quando eu digo letra C, independente do formato do componente, é um capacitor, tá bom? A simbologia do capacitor é essa, muito parecido com aquilo que eu fiz na Gorinha, né? Duas placas separadas do material de elétrica, tá bom? Essa aqui é uma simbologia que a gente chama de uso geral. Vai ser isso, sistema internacional, uso geral. Por que esse é o uso geral? Porque eu posso ter mais de um capacitor representado com essa simbologia. Um cerâmico, um poliéster, um quinalp, um xyroplex e outros que podem ser representados com essa simbologia. Tudo bem? E tem até vários tipos de simbologia. Então, a gente chama isso aqui uso geral. Tá? E tem esse aqui. Tá bom? Esse aqui, ó, tem uma descrição. Tenho mais. Toda vez que tiver uma identificação, quer dizer que esse capacitor tem polaridade. Ou seja, ele não pode ser inserido ou posicionado na placa de qualquer forma. Ele tem que obedecer a sua
polarização. Se eu vou inserir na placa, eu tenho que inserir positivo com positivo, negativo com negativo. Se eu vou posicionar a placa, no caso SMD, eu tenho que também obedecer essa regra, tudo bem? Então, esse aqui, específico, ele é um eletrolítico. Tá? O de tântalo também tem simbologias, tá? Não são só simbologias, tem formatos diversos, tá, pessoal? Ah, vocês podem ver uma simbologia assim, ó. Parece uma fonte, né? Parece, pessoal. Lembra? Vai lembrar uma fonte? Aqui lembra também que eu falei que ele armazena energia? Né? Tá bom? Então, eu pulei aqui. Está diferenciando. Então, isso aqui é o mais. Outro pode ter simbologia assim, ó. Estão diferenciando um terminal do outro. Esses capacitores que eu vou usar são capacitores que têm polaridade. O uso geral não tem polaridade, tá? O cerâmica ele não tem polaridade. O poliéster não tem polaridade. Eu posso colocar de qualquer forma na placa que não vai dar problema, tá bom? Agora, quando eu tiver com polaridade, eu não posso mais fazer isso, porque senão eu corro um grande risco. Com risco não, vai acontecer um acidente, tá bom? Eu dei uma atropelada, mas vamos voltar aqui novamente, né? Função do capacitor, pessoal. Os capacitores têm funções e as mais básicas dele é armazenar energia. Armazenar energia. Armazenar energia. Armazena energia, pessoal. Né? Outro, filtrar sinais. É aqui que a gente vai trabalhar, pessoal, na nossa matéria de agora, filtros ressonantes, tá bom? Filtrar sinais e acoplar e desacoplar sinais. Então, pessoal, ó, só que quebrei um pouquinho ali, né? Unidade faros, capacitância faros, leigo na placa, letra C, simbologia, quando não tem polaridade, quando tem polaridade, ele vem discriminando de um lado do outro. A função dos capacitores, armazenar energia, filtrar sinais, acoplar, desacoplar sinais. Vamos dar uma ideia, armazenar energia, né? Armazenar. Ele não parece uma bateria, o capacitor? Parece, ó, tem mais ou menos, né? Tem uma analogia de fonte. Ele armazena energia. Então, eu posso pegar um capacitor, armazenar energia e está aqui, está guardada a energia. A gente vai demonstrar isso através do software. Está armazenou. Ah, eu quero filtrar sinais. Olha, quando tu faz as sucessões de resistores, capacitores, bobinas, tu cria filtros, que a gente chama de passa-base. Né? Filtro passa alta, filtro passa baixa. Ou tu cria um filtro para determinada frequência. Quando tu está sintonizando um rádio, né, tu está sintonizando, eu tenho várias frequências moduladas, ou em frequência, ou PSK, ou em amplitude, aqui chegando na tua antena. Mas eu quero, vamos supor, eu quero Amazonas FM, 101,5 MHz. Na hora que tu está fazendo a sintonia, tu está fazendo porque o sinal captado na antena só selecione ele. E quem faz isso? São circuitos de ressonância. Tudo bem? Então, aqui, ó, ele pode filtrar sinal. Então, de repente, tem sinais que sejam indesejados como ruído, tu filtra ele e joga para o terra. Acoplar e desacoplar sinais. Passou o barulho do ônibus, acoplar e desacoplar sinais. Ó, tem sinais, pessoal, que ele vem um sinal impuro. Ele vem um regime DC em cima do sinal AC. Esse sinal, esse ruído que a gente chama, é um sinal indesejado. Então, geralmente o cara usa, vamos supor, um capacitor aqui, por exemplo, aí uma forma de onda aqui. Aí essa forma de onda, eu tenho um nível DC bem aqui, indesejado, dá aquele barulho. Né? Aí ele vai entrar aqui na base de um transistor, vamos supor, né? E vai sair aqui o sinal. Um pouco mais. O sinal veio um
o sinal indesejado, eu acoplei. Para regime DC, ele é uma chave aberta, para regime AC, ele passou. Então, ele sofreu um amplitude e recuperou o sinal com as suas características ideais, sem que esteja aquele sinal indesejado. Eu poderia usar um tipo ele como filtrar esse sinal. Quando eu estou fazendo acoplar e desacoplar também, seria a mesma coisa. Né? Desacoplar seria aqui, ó, colocaria aqui. Porque ele poderia sofrer, então, alguma interferência da polarização desse transistor. Nós iremos ver isso devagarinho. Tudo bem, pessoal? Então, armazenar, filtrar sinais, acoplar e desacoplar sinais. Então, é esse componente que nós iremos estudar. Ok? Agora, vou voltar para nosso exercício ali, tá? Porque eu dei um pulo no meu conceito. Ok? Agora, vamos voltar novamente para fazer a leitura daquele capacitor cerâmico. Pessoal, retornando aqui, né? Vou até deixar assim, eu fiz uma bandeira nele aqui, não está dando muito certo. Peguei esse capacitor, está na minha mão, abriu aqui novamente, estou começando. Peguei esse capacitor, sei que é um capacitor, tá? É um capacitor cerâmico. Ele não tem a cor da cerâmica, mas ele é um capacitor redondinho, então também capacitor disco chamado, né? E tá essa nomenclatura no corpo dele aqui, ó. E eu vou fazer a leitura, né? Eu já sei que o meu último dígito é número de zeros. Então, 3, 3, 2 zeros. Eu não tenho nenhuma identificação se é farad, se é milho, se é micro, se é não, se é pico. Não tenho. Então, eu já sei que eu faço a leitura em picofarad. Terminou? Não. Terminou? Não. A gente observa que tem a letra K. A letra K é tolerância. Se eu peguei uma tabela, eu sei que o K é mais ou menos 10%. O valor capacitível pode variar mais ou menos 10%. E aqui, ó, não está escrito a tensão de trabalho, não está. E não tem barra. Se não tem barra e não for descrita a tensão de trabalho, a tensão será de 500 volts. Então, ele trabalha com uma tensão de 500 volts. Toda essa informação eu acabei de tirar daqui, do capacitor cerâmico. Tudo bem? Ó, esse valor aqui, ó, 3.300 picofarad. Maravilha, tá bom? Agora eu quero levar vocês para a gente interpretar esse aqui. Esse aqui, peguei o capacitor, tá aqui, mas é parecidinho, pode colocar no lugar negativo. Você, como eletrônico, jamais vai fazer isso. Nada que é parecido é, tá, pessoal? Nem tudo que parece é. Ah, não, mas é igualzinho. Não, peraí. Vamos supor que esses dois são do mesmo tamanho, igualzinho. Não é igualzinho, não. Vamos fazer a leitura dele? 3, 4, número de zeros, 3, 3, 3, M. Não tem nada aqui dizendo a unidade picofarad. M, mais ou menos 20%. Tem barra, 50 volts. Ó, a diferença é grande, né? Qual o valor dele? 34.000 picofarad. Correto, correto. Ninguém no mundo vai dizer que você está errado. Nem pode, porque está certo. No entanto, né, existe instrumento que não faz leitura em picofarad, ele faz a leitura de outra forma. De repente, tu vai ter que fazer etiquetar lá no teu estoque e vem lá, rapaz, ele está dando, o cara falou que é 34 nanofarad, mas só tem 34.000 picofarad. Será que são equivalentes? Será que não é a mesma coisa? Sendo que falar de unidade diferente? Um grande exemplo. Se você vai daqui para o centro da cidade, tem 20.000 metros. Aí o outro vem e diz, olha, daqui para o centro da cidade deu 20 quilômetros. Não, está errado. Daqui para o centro da cidade deu 20.000 metros. Não, do centro da cidade deu 20 quilômetros. Pessoal, os dois estão certos. Sendo que eles falaram de unidade diferente. Na verdade, 1.000 metros não é 1 quilômetro.
Então, se tu converter 20 mil metros para quilômetros, no múltiplo da unidade, seria 20 quilômetros. Estaria certo. O velho conceito, quem pesa mais, 1 quilo de arroz ou 1 quilo de algodão? Né? Tem a mesma massa, tá bom? Então ele recebe a mesma força gravitacional. Tá, pessoal? Dando continuidade. A gente dá essa paradinha, lembrando, tá bom? Porque passa aquele motoqueiro que diz: vocês estão estudando, abençoado seja vocês nisso. Bora lá, a vida que segue. Tudo bem. Pessoal, então, o que eu falei de unidades? Né? Existe uma tabela que a gente chama tabela de conversão. Como na medida de comprimentos também tem, lembra? É metro, quilômetro, hectômetro, decâmetro. Não, é quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro de conversão. Assim também existe para capacitores. Por exemplo, ô professor, 34 mil picofarads, o senhor for quebrar esse extenso, puxa vida, vai quebrar no braço. Imagina que fosse uma tarefa, né? Então é o seguinte, eu vou simplificar esse cara. Como? Trocar ele de unidade. Como é que eu faço? Assim, ó. Eu estou em pico, eu estou bem aqui, ó. Estou em pico. Eu vou converter ele para nano. Ó, eu estou em pico, eu vou converter para nano. Olha o que você vai fazer. Se eu estou de pico para nano, eu tenho quantos zeros aqui? 3, 3. Eu não estou olhando para lá, então é 3 vírgulas para a esquerda. Por exemplo, 34 mil picofarads. Converter para nano. De pico para nano, 3 zeros. 3 vírgulas para a esquerda. Todo número inteiro tem uma vírgula à sua direita, não é isso, pessoal? Ó, essa vírgula está aqui, né? Precisa colocar? Não. No entanto, eu sei que essa vírgula está à sua direita. É o mesmo cara aqui. Isso aqui não é um número fracionário, é um número inteiro. Não, 34 mil picofarads. A vírgula está aqui. Eu vou correr quantas vírgulas para a esquerda? 3. 1, 2, 3. Onde que a vírgula parou? Parou? Aqui. Nanofarad. Já não é mais pico, converti para nano. 34, nanofarad. Mas ninguém fala, né, pessoal? Você omite essa vírgula e diz que o valor desse capacitor é 34 nanofarad. Qual dos dois está errado? Nenhum. Estou correto. Sendo que a unidade é diferente. Tudo bem? Vamos fazer um outro exemplo? Vou pegar esse cara aqui. 6K. 3, 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não tem unidade, picofarads. Lê sempre picofarads. Letra K, mais ou menos 10%. Não tem tensão de trabalho, não tem barra, então 500 volts. Vamos ver. Deu 32 milhões de picofarads. Perfeito. Ninguém vai dizer que você viu. Ninguém. Está perfeito. Você é um gentleman, um cara inteligentíssimo. Um estudioso da eletrônica. Começa assim, pessoal. Começamos assim. Cara, não tem como. Quer dizer que é bom uma coisa? Eu não acredito em ninguém que se diz que é bom. Eu já passei por muitos cidadãos dizer que ele é bom. Uma vez eu quase caí nesse erro. Não existe bom, pessoal. Todo tempo ele está aprendendo. Todo tempo. Tá? Então, aí o cara diz, é doido, tá errado isso. Não, tá certo. Você tá certo. 32 milhões de picofarads. Mas dá para ele simplificar? Dá. Bora ver. Eu estou em pico. Se transformar para nano, são quantos zeros? 1, 2, 3. Não mais. Converteu de pico para nano. Ficou 32 mil nanofarad. Perfeito. Mas eu acho, será que dá para simplificar mais? Vamos ver. Eu vou simplificar para micro. Olha aqui. Eu estou em pico, vou chegar em micro. De pico para micro são quantos zeros? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olhei para a esquerda, 6 vírgulas para a esquerda. Então, partindo daqui, né, pessoal? Eu tenho como referência o meu pico. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 32 microfarad. Microfarad. Então, mais ou menos 10%, 500 volts.
vamos ser assim. Aí vai. Qual o valor desse capacitor cerâmico? É de 32 milhões de picofarads, mais ou menos 10%, 500 volts. Ou então 32 mil nanofarad, mais ou menos 10%, 500 volts. Perfeito. Opa, desculpa. Ou 32 microfarad. Então, pi, nano, micro. Vocês viram a utilização da tabela de conversão? Todos os três valores estão maravilhosamente corretos. Ok? Ok? Bora lá. Então, acabamos de fazer, relembrar, né, pessoal? Relembrar, né, que vocês já fizeram isso junto com a gente, já passaram com o método nas suas provas. Só relembrando que a gente sabe falar do que é capacitor, como é que a gente faz leitura de capacitor, né? Fazendo aqui uma leitura de capacitor cerâmico, né? A unidade de capacitor é farad, a sua submúltiplos são micro, mini, micro, nano e pico. Porque vai ter fórmulas que a gente calcular o XC, que é a reatância capacitiva, né? 1 sobre πfc, né? Capacitor dado em microfarad, então por isso que eu vou estar falando isso. Estou falando um pouco rápido, porque para não ficar extenso o nosso vídeo, tá bom? Mas esse material disposto para você, esse aqui não, né? Esse aqui eu não passei não. Mas eu estou relembrando, tudo bem? Vou dar uma parada aqui e vou mostrar para o pastor. Eu vou mudar exercício, tá? Mostrar para o pastor eletrolítico. Vamos lá, pessoal. Só uma situação também, né? Do capacitor cerâmico, a simbologia dele, né? Não tem polaridade, tá? Um com zero que a gente não fez, né? Então, vamos supor isso aqui. Tem zero. Então, 3, 2. Se é número de zero, zero é nada. Se tivesse 1, é 1, 0. Se é zero, é nada. De 2 ficam falho. Mais ou menos 5% com barra 50 volts. Tá bom? Um outro exemplo também, só para lembrar, né? Aqui, ó. Olha isso aqui. Se tiver só dois dígitos, já é o valor dele. 22 picofarad. Se tem o J, vou ajeitar o áudio aqui. Se tem o J, mais ou menos 5%. Agora, pessoal, esse capacitorzinho aqui, ele está assim, ó. E tem aqui, ó, um kV. Ah, quando não tem barra é 500, mas espera aí. Somente se que não tenha tensão de trabalho. Isso aqui tem, ele está dizendo aqui, ó, 22 picofarad, porque só tem dois dígitos, mais ou menos 5%, e 1 kV. O kV é a tensão de trabalho dele. 1 kV, se tu for converter 1K, 1 kV para volts, são 3 zeros para a direita. Então, 1 kV, 1 kV é igual a 1000 volts. Então, esse capacitor é 22 picofarad, mais ou menos 5%. A tensão de trabalho dele é de 1000 volts. Tá ok? Só para lembrar esses dois exemplos aqui, eu vou mandar uns exercícios. Eu ensino isso aqui para vocês, tá bom? E agora o nosso capacitor eletrolítico, né? Deixa eu pegar um aqui rapidão. Esse aqui é um capacitor eletrolítico. É um exemplo, tá bom? Capacitor eletrolítico. O valor dele vem descrito no corpo dele. Consegue visualizar aqui?
valor de trabalho dele. Então, isso aqui que eu chamo leitura direta. Eu não tenho que fazer conversão, já está aqui. Esse aqui é de 470 microfarad e trabalha com uma tensão de trabalho de 450 volts. Observe que ele tem uma tolerância aqui, ó. Desculpa, ele tem a sua polaridade. Nessa faixa aqui está mostrando que esse terminal, na direção dele, é o terminal negativo, ó. Então, quando eu for posicionar ou inserir na placa, eu tenho que obedecer. Componentes que têm polaridade tem que estar com polaridade direta, tá bom? Aliás, né? Daqui a pouco a gente vai falar de um diodo no futuro que trabalha com projeção inversa. Mas no capacitor ele tem que dar projeção direta, ok? Ok? Esse é o capacitor eletrolítico. Ele armazena energia. Esse aqui armazena 470 volts. Eles têm uma coisa muito interessante aqui em cima, que é um formato de alumíniozinho, tá vendo? No céu dele, um alumínio. Esse alumínio, ele parece um X, né? É porque se caso ele for explodir, ele não vai implodir, ele vai explodir. E essa bichinha vai abrir. Muitas placas aí de PCI, de computador, por exemplo, o meu computador ali, eu vou mostrar para vocês que eu consertei ela trocando 3 capacitores eletrolíticos. Não deixe de esquecer isso, tá, Augusto? Eu vou mostrar ali para o computador. Eu troquei 3 capacitores que eles estavam já danificados. E o computador ficou bonzinho, ok? Tá. Pessoal, dali de fora deu para me ver que o meu capaz está tudo, né? Não é que esteja troncho, não. Eu não gosto de fazer coisa torta, não. Então esse é o capacitor eletrolítico. Qual é a função do capacitor eletrolítico? Dentre elas, armazenar energia. Tá? Ele pode ser usado como filtro? Pode. Como acoplador de acoplador, é o que mais tem. Sendo que, dependendo da capacitância, né, o valor capacitivo dele, quanto mais alto, maior a capacidade de armazenar energia. Esse aqui tem milli, né? Daqui tem milli. Os outros estão em pico. Né? Então, esse aqui. Então, não tem o que ver. Qual é o valor desse capacitor? Está aqui. Está descrito aqui, ó. 470 microfarad por 450 volts. Pessoal, faz diferença o teu real valor? Faz muito, pessoal. Daqui a pouco ele vai ver a fórmula de XC, eu não quero me antecipar, 1 sobre 2π FC, que esse valor capacitor, quanto maior o valor de capacitância, menor é a minha reatância capacitiva. Não quero antecipar, não. Então, é só para mostrar que é muito importante a gente não errar isso aqui, tá? Então, a nossa recapitulagem de capacitores, né? Eu só lembrando, tá bom? A gente vai ficar por aqui e amanhã a gente já começa, eu vou trabalhar com um pouquinho de trigonometria para a gente ter uma noção de ângulo, a gente vai trabalhar com fasores, ok? Eu vou dar uma paradinha e vou mostrar, ok? Tá, pessoal, como eu falei para vocês, né, que a gente já pode ganhar dinheiro com esse conceito de capacitor. Essa placa aqui, ela danificou 2 vezes, tudo bem? Primeira vez ela desligava sozinha, eu estava trabalhando e a tela ficava azul. Aí troca HD, troca não sei o que, memória, não sei o que. Aí eu fui olhar os capacitores que são pequenos assim, tá vendo? Eles são pequenos, né? Quando ele ficar barrigudinho aqui, ó, é porque ele já está danificado. Aí eu peguei, troquei por esses maiores aqui. Tanto que eu soldei em cima, tá? Eu solto na marra, soldo por cima, né? Para não tirar a placa, eu quebrei ele e cortei as terminais. Troquei esse capacitor eletrolítico, troquei esse outro capacitor eletrolítico e troquei esse outro capacitor eletrolítico, uma outra situação. O conceito de leitura foi muito importante e o conceito ainda mais de como inserir, posicionar ou soldar, obedecendo a polaridade, me fez restaurar essa placa. Com certeza eu poupei aqui uns R$700 na época, tá ok? Então, esse conceito que vocês têm, vocês podem já, a partir daí, ganhar dinheiro com seus entendimentos. Obrigado pela aula, obrigado pela participação e amanhã vamos começar dos Vera, pessoal. Até mais, se Deus quiser, em nome de Jesus Cristo, nosso poderoso Deus Jeová.